visão socialista sobre isto? Bom, depois daquilo que já foi aqui dito, aquilo que me cumpre registrar, em primeiro lugar, é que o Governo Regional ocultou do debate parlamentar a carta, ou a intenção de fazer a carta. O que seria normal numa democracia parlamentar, em que os governos são fiscalizados pelos parlamentos e prestam contas aos parlamentos, digam rigorosamente aquilo que vão fazer. E o Governo não fez isso. O Governo não fez isso numa linha política que é comum a esta maioria, ou que foi esta maioria do PSD face à Assembleia Legislativa da Madeira, que foi ignorar, menosprezar, não respeitar, não qualificar a Assembleia e os parlamentares eleitos pela população. E desse ponto de vista, fez mal. O Governo teria ganho em ter dito ao que ia. E ao que ia dizer, há 320 milhões de empréstimo que não puderam ainda ser utilizados por essas circunstâncias e porque não temos intenções de alterar as políticas tal qual fizemos até aqui, portanto vamos prolongar essa situação de austeridade, vamos pedir ao Governo da República, e há um contacto nesse sentido, para que já há contactos prévios no sentido de ser autorizado. E, portanto, fez mal. O segundo elemento que vale a pena sublinhar é porque é que é pedido o adiamento, porque é que se pede mais um ano. Pede-se mais um ano, primeiro porque não há intenção e capacidade do Governo Regional, deste Governo Regional, em alterar as políticas que estão no terreno. Porque a nós interessa o fim do programa de resgate, no fundo o PAEF é um programa de resgate. Claro. Interessa-nos o fim, para nós madeirenses e para o cidadão comum, madeirenses e portantenses, interessa o fim do programa de resgate para que daí se retire, para que o Governo Regional que nós elegemos ganhe a sua capacidade de implementar políticas que não são determinadas no fundo, posterior. Recuperar a autonomia, não é? Exatamente. Por hipótese, baixar impostos, entre outras coisas. Ou alterar a política, as despesas e recuperar a autonomia. Mas um governo que não tem intenção de fazer nada desse ponto de vista, acaba por ser indiferente. Mas também pede o adiamento porque se atrasa. Porque é bom que se perceba isto, tecnicamente, as transferências da República para a Madeira no âmbito do PAEF foram feitas e são feitas de acordo com o atingimento de determinados objetivos, determinadas metas, de acordo com aquelas avaliações que fomos sabendo. Ora, se o dinheiro não foi transferido, é porque não foram cumpridas metas ao longo do programa. E, portanto, isso tem embora o Governo da República tenha feito elogios à forma como o Governo Regional vem desempenhando. O Primeiro-Ministro fez elogios políticos e relativamente ao cumprimento geral. Outra é este reconhecimento que tem que ser feito, que se atrasou. E isto não é inócuo, porque isto não é uma coisa que passe sem qualquer impacto até para o Governo que vem aí. O Governo que vem aí fica, para já, vai apresentar um orçamento retificativo. Mas o orçamento retificativo está subordinado a esta situação. De qualquer forma, compreende que havia de facto esta necessidade, independentemente da questão do formalismo que está aqui implícito na carta, que havia de facto esta necessidade de este plano se prolongar até o final deste ano pela questão dos tais 320 milhões. Eu compreenderia a necessidade se este Governo governasse como devia fazê-lo e tivesse aproveitado esta oportunidade para transformar a situação dos empréstimos. Porque se no âmbito deste prolongamento de um ano tivesse sido possível, por exemplo, que a totalidade da dívida comercial da região fosse coberta por um empréstimo complementar, já não 320 milhões, mas mais 500, 600 milhões, que é aquilo que faltou este programa, aí eu diria, bom, isto prolonga um ano, mas apesar de tudo há uma vantagem, porque o que é que nós ganharíamos com isso? A política não mudava, é certo, e desse ponto de vista a população perdia, mas ganhávamos uma coisa, podíamos ganhar juros mais baixos, podíamos ganhar um tempo de realização do serviço da dívida mais prolongado, era uma espécie de uma renegociação que queria ser positiva e possível. O Governo não o fez e acabo como iniciei,
fez um erro crasso em democracia, que foi ocultar as suas intenções do debate parlamentar. Isso é claro que o fez. Estamos já em plena campanha eleitoral, pelo aquilo que se ouve aqui. Sim, sem dúvida. E, aliás, eu noto no deputado Savino Correia, que aqui representa o PSD, que fala da necessidade de olhar o presente e, sobretudo, falar do presente, mas, sobretudo, olhar para o futuro. Não acha que é normal isso? É verdade, mas terá que ter a paciência, em muitos momentos, de que lhe lembremos o passado, porque o passado tem... Já não se consegue alterar, por mais que queira. Mas tem responsáveis no presente e no futuro. Tem responsáveis graves. E podemos e devemos aprender com o passado. E uma das coisas que podemos e devemos aprender com o passado foi um erro crasso deste regime e desta maioria absolutíssima e longuíssima do PSD, que foi não ter conseguido que a dívida da região integrasse a dívida soberana, a dívida nacional. Esse é um erro inicial que custou caríssimo aos madeirenses. E acha possível isso vir a acontecer? Isso teria sido possível. Acha possível vir a acontecer no futuro? Acho que é possível negociar nesse sentido. Acho que isso poderia ter sido possível se num partido e num dirigente que tivesse uma capacidade de negociação que manifestamente o Presidente do Governo Regional já não tinha há muito tempo, não era ouvido, não tinha contactos, não tinha pontos com o Governo da República nem do seu próprio partido. E isso é um erro com o qual nós devemos aprender. Porque se há coisa que é clara, é que vai ser preciso renegociar. De resto, o contexto internacional talvez nos venha a ajudar, felizmente. O contexto internacional, como sabemos, este ano, todos, é de eleições críticas, em muitos casos, a começar por, já para a próxima semana, pelas eleições na Grécia. Eu não sou um adepto do Syriza, nem um apoiante, nem um adepto do Syriza, mas reconheço que o susto que uma maioria do Syriza irá provocar na Europa pode ter uma consequência que já se viu hoje ao ver o Ministro das Finanças francês a vir reconhecer pela primeira vez que isto é matéria que tem que ser, quando os países têm dívidas de 130, 140, 170% do produto interno bruto, ou do produto nacional, há manifestamente um problema. E nós temos esse problema. Portanto, se houver um contexto nacional e internacional mais favorável à renegociação da dívida, qualquer que seja o formato, isso pode nos ser útil. Mas a questão que se coloca é quem é que está em melhores condições. Isso é a campanha, no sentido, isso vai estar em cima da mesa na campanha. Quem é que estará em melhores condições do ponto de vista da Madeira? E sobretudo quem apresenta melhores programas, melhores propostas, melhores candidatos, melhores... Sim, a percepção que venham a ter... eleitorado, não é? E a percepção que venham a ter os madeirenses e os porto-santenses de que das forças políticas, quem é que está em melhor condição para uma boa negociação com Lisboa, isso vai ser uma questão importante. E desse ponto de vista, vamos ter certamente que, na altura da campanha e na altura das eleições, as sondagens sobre aquilo que nos espera a nível nacional. E se a nível nacional, como se espera, o Partido Nacional seja o anunciado vencedor das próximas eleições, parece-me evidente que uma solução com o Partido Socialista da Madeira é uma solução ganhadora para um processo de renegociação. Porque um processo de renegociação é um processo muito difícil. Ninguém vem a dizer não pagam. A história diz-nos que às vezes os partidos, quando são diferentes aqui e lá, repara o caso da dívida com o António Guterres, quer dizer, que conseguimos com um governo de outra cor política, um acordo interessante para a região. Portanto, isso não é valor absoluto. Aliás, o exemplo desta legislatura é bem evidente. O PS de Madeira praticamente não tem relação com o PSD Nacional e com o Governo da República. Não voltou a haver um primeiro-ministro cândido
como António Guterres é o doutor que está a dizer. no governo da República, foi muito generoso para a maneira e que foi completamente Pode ser enganado. Que como candidato a Presidente da República possa apresentar Mas que foi, é bom dizê-lo, isso. completamente enganado, porque enganado pela prática da governação madeirense absoluta e longuíssima, muito absoluta e muito longa, foi absolutamente enganado porque aquilo que foi... Eu penso que na Madeira... Uma dívida que também foi paga na altura, é bom que se diga, Exatamente. porque a região reivindicou participações nas privatizações que foram acontecendo. Portanto, Bom, esse foi o argumento e o pretexto. Mas a verdade é que houve boa vontade e bem boa vontade negocial do Presidente da República, do Governo da República. Mas deixa-me que diga que nessas eleições e nesta campanha vai ser muito importante o programa e a mudança de políticas, porque a herança do ponto de vista das políticas é terrível. Eu devo dizer, reconhecer... Mas aí, do ponto de vista da mudança das políticas, isso parece que é um dado adquirido, porque qualquer dos candidatos ou dos partidos que se apresentam-se claramente, de certa forma até quase contra aquilo que foi prática até agora. Mas até agora inclusivamente o próprio PSD, a própria liderança do PSD. A credibilidade do PSD nesse aspecto é nula. Mas aquilo que se falou agora foi da reforma do sistema político. Pouco se disse até agora, ou quase nada se disse, de política económica e de política financeira. Porque aquilo que Miguel Albuquerque fez é simples, é inteligente. Poderei reconhecer. Porque às vezes as coisas simples são as coisas mais inteligentes. Fui de ver o que é que está em causa. E o que estava em causa estava tudo escrito no debate parlamentar. O PS, o PSD, o CDS, os outros partidos, o PND e os outros partidos, ao longo do tempo, sobretudo o CDS e o PS, apresentaram propostas relativamente à acumulação de reformas, relativamente ao debate do Dia da Região, relativamente ao jackpot, relativamente a incompatibilidades. Tudo isto foram objeto de propostas, e o Miguel Albuquerque chegou e teve uma abordagem simples, que foi dizer, então este é também o nosso programa. Mas isto estamos a falar numa área importante, e eu acho que desse ponto de vista a democracia madeirense irá ganhar, porque esta situação que se vive da normalidade democrática, de tensão, de desprestígio do Parlamento, estou convencido que acaba com a mudança de protagonistas, quem quer que seja que ganhe as eleições. Mas o debate a sério sobre a política económica, a política fiscal, política financeira, opções relativas a investimento, esse vamos ter que ter durante a campanha. À esquerda, juntando partidos como o PTP, o MPT, enfim, e outros, é uma coligação para retirar a maioria absoluta ao PSD, ou ela terá, do seu ponto de vista, capacidade para também ambicionar uma maioria absoluta? Bom, deixe-me dizer que, tal qual o deputado Heller Semina, eu também não sou dirigente do PS e, portanto, a posição que eu tomo aqui é a posição a nome pessoal, embora, sendo deputado do PS, tenha as responsabilidades decorrentes de estar subordinado a um programa e a determinados objetivos, e não estou em dissidência, como o Helder Spindler não fechou totalmente no que disse aqui há bocadinho, e não tenho nenhum tipo de dissidência. Mas eu julgo que, antes de ir àquilo que deve ser a posição do PS, vale a pena interrogarmos sobre o que é que está em causa nestas eleições. E o que está em causa nestas eleições é muito importante. O cidadão comum na rua que nos aborda, que me aborda, e certamente que os colegas de painel acontece o mesmo, percebem que este é um fim de um ciclo. A Madeira viveu, por razões históricas, de circunstância, viveu 40 anos sob um regime de poder absoluto de único partido, não, enfim, de partido único, no sentido de sempre a mesma maioria, e isso está, neste momento, em causa. E estando em causa, aquilo que se coloca, é uma oportunidade histórica, naturalmente, aquilo que se coloca verdadeiramente aos partidos presentes, e em particular ao PS, como de resto também ao CDS, que são os dois maiores partidos da oposição, aquilo que se coloca é como contrapor ao polo de poder que é o PSD, que foi no passado, e que é uma proposta, um polo de poder que se afirma ao eleitorado e que se propõe ao eleitorado, como é que nós, sozinhos ou em conjunto,
contrapomos um outro polo de poder. Porque é assim que se ganham eleições. Só se o eleitorado perceber que do nosso lado, neste caso do PS, está uma possibilidade de se constituir poder, é que nós conseguimos ter a dinâmica e o movimento que leva a ter um resultado ganhador nestas eleições. Portanto, é isto que está em causa. E deste ponto de vista, eu acho que ao Partido Socialista colocam-se 4 hipóteses destas eleições, cada uma com riscos variados, em particular com riscos para o partido e para o presidente do partido, que é o meu camarada Vítor Freitas. A primeira hipótese é ir sozinho, que é uma hipótese que não está fechada. O PS pode ir sozinho, que é talvez a hipótese internamente mais fácil de fazer passar. E, aliás, está a provocar também algumas, pelo menos, algumas pequenas convulsões, não sei se são grandes, mas nesse sentido. Internas. Há quem defenda internamente que o PS devia ir sozinho. O risco que corre o dirigente máximo do PS Madeira nestas circunstâncias é evidente, não preciso de sublinhar, que será uma medida definitiva de uma valia que tem face eleitoral, do ponto de vista eleitoral. A segunda hipótese, mais difícil de passar internamente, é fazer uma coligação com o CDS. Não está fechado, eu entendo que o próprio CDS não fechou, embora seja neste momento mais difícil. Mas o tempo é curto nesta altura para esse tipo de É curto, mas ainda é possível. Em política há coisas que se fazem rapidamente. A lógica de uma coligação com o CDS, do meu ponto de vista, e é do meu ponto de vista que eu falo aqui, do meu ponto de vista, é que o formato que dá ao eleitorado um sentido de coligação responsável para a governação e de verdadeira alternativa. Do meu ponto de vista, volto a dizer. E, portanto, é uma segunda hipótese, é uma segunda hipótese. A terceira hipótese, e serei rápido, é ir numa outra coligação, à esquerda, com os partidos à esquerda, com uma grande abrangência. É uma hipótese também forte. Alguns partidos a se demarcar. Mas alguns já se demarcaram. O caso do PND, o caso também... Posições variadas. Do Bloco de Esquerda também. E do PCP. Exatamente. E do PCP. Foram-se demarcando e, portanto, a coligação com uma abrangência alargada já não parece ser possível. Eu digo mesmo que já não é possível, porque não vejo quer o Bloco, quer o PCP pudessem voltar atrás nessa posição. Finalmente, há a hipótese de irem em coligação com um formato mais reduzido. Quer com os que o Gil Goza que referiu, quer com o Marinho Pinto, exatamente. Quer com forças políticas, o LIVRE, o Juntos pelo Povo, que não têm ainda a possibilidade de concorrer isoladamente. Estas 4 hipóteses têm riscos diversos quer para o partido, qualquer partido corre riscos quando vai a eleições. Os riscos é de ou ser uma grande força ou de cair numa absoluta indiferença, não é? O Partido Socialista... Portanto, é um desafio o Partido Socialista na Grécia, arriscado em qualquer dos casos. Exatamente. O Partido Socialista na Grécia passou de maioria, de um partido com maioria absoluta para 4, ou 2, ou 3, ou 4% nas próximas eleições. E isso pode acontecer a um partido que tenha a maioria absoluta como o PSD. E, portanto, eu acho que está tudo em aberto. Ao contrário do que há pessoas que pensam, eu penso que ainda há tempo para qualquer um destes cenários que tirando o terceiro, com o Bloco de Esquerda e com o PCP. 29 de março, para si também é uma data consensual. Faço ao enquadramento constitucional e no calendário que temos, parece ser a data possível e desejável, porque antes não parece ser possível e depois colide de facto com a Páscoa. Mas agora permitam-me dizer que se há coisa que em futuras revisões constitucionais isso sim vale a pena fazer, sem encurtar estes períodos para a marcação de eleições, do meu ponto de vista, e já agora o caso da Grécia aí Pois temos um governo que se demite e só vamos ter um novo governo passados praticamente 4 meses. Quase. Não faz sentido e, portanto, desse ponto de vista é 29 de março, é a data possível, mas apenas não podemos fazer estas coisas com outra celeridade.